Olá, eu sou Raquel Reis, psicopedagoga. E eu sou Natanael Mota, neurologista infantil. E o assunto de hoje é autismo. Fica aí porque você está no nosso Psicopapo. Pois é, Raquel, quanto tempo em que a gente não faz aqui o nosso Psicopapo, que hein? saudade! Eu tava com saudade também de conversar com vocês. Prometo que não vamos dar mais esse espaço de tempo, né? Vamos trazer bastante informação, muitas coisas novas vindo por aí, então fiquem ligados. E nesse mês, né, Raquel, o canal Mentoriano vai falar sobre um tema que está muito em voga nos dias de hoje, e principalmente pela prevalência e pela maior conscientização que as pessoas estão tendo sobre o assunto, que é a questão do autismo infantil. Mas você já ouviu falar o que é o autismo infantil? Existem vários mitos e verdades a respeito do autismo. E esse momento é um momento muito bom para esclarecermos as suas dúvidas. Coloque suas dúvidas nos comentários que assim que possível nós vamos responder. Nós vamos iniciar agora um papo a respeito, assim, como identificar, doutor Natan, em que momento que os pais eles percebem que talvez a criança tem algum sinal que leva a ser autismo. Como que os pais podem perceber isso? Perfeito. É uma pergunta que até no consultório, sempre quando às vezes é tocado no assunto, eu sempre pergunto para as famílias o que elas sabem, o que elas já ouviram falar do autismo. E eu me surpreendo com a variedade das respostas. Então, muitas vezes as pessoas têm uma ideia assim, muito vaga do que seja. Então, acho que a primeira coisa que a gente precisa ter noção é que o autismo é um transtorno do desenvolvimento infantil que caracteriza basicamente por 3 grandes áreas. Alguns autores dividem em 2 grandes, mas eu acho que é mais fácil dividir em 3 para a gente raciocinar, como era feito um pouco mais antigamente. Que é uma dificuldade da comunicação, uma dificuldade da interação social e os chamados comportamentos restritos. Quando eu tenho elementos dessa tríade, quando eu tenho uma criança que tem dificuldade de comunicar, presta bem atenção, não falei falar, comunicar, pode ter ou não dificuldade da fala. Quando tem às vezes dificuldade na socialização, que é às vezes a interação pessoa a pessoa, e principalmente com os da mesma idade. E quando tem os chamados comportamentos restritos, ou seja, manias, um brincar mais pobre, quando tem muitas vezes uma ideia de repetição, ou às vezes brincadeiras, por exemplo, só de girar, ou uma brincadeira mais pouco funcional com os brinquedos, é que tem que acender o nosso alerta. Existem alguns sinais que já vão ser percebidos no primeiro ano de vida, já podem ser. Em que momento que poderia fechar um laudo ou iniciar um processo de avaliação para entender se é autismo ou não? Porque os sintomas, né, os sinais, eles se confundem com Sim. outras patologias, Sim, né? sim. O diagnóstico acaba que é principalmente clínico. Então, assim, muitas vezes o fechar o laudo, o bater no martelo e que é realmente o autismo, depende de uma avaliação muito criteriosa e rigorosa. Porém, quando eu tenho alguns sinais que a gente chama de sinais de alerta ou sinais de alarme, essa criança ela já tem que fazer a sua avaliação e já fazer a estimulação para que se tente diminuir os possíveis sintomas que ela esteja apresentando. Então, por exemplo, no primeiro ano de vida, muitas vezes aquela criança que mama ao peito, muitas vezes um sinal às vezes ela não olha no olho da mãe enquanto mama. Se ela tem, por exemplo, às vezes pode acontecer com gêmeos, né? Tem alguns vídeos na internet que são fascinantes, em que você tem um nenenzinho que tem e um que não tem autismo. Interessante. Tem um vídeo fascinante e mostra, por exemplo, o que tem autismo, ele não está tão interessado no irmãozinho, ele não olha muitas vezes para o irmãozinho. E aí é interessante que mostra o irmãozinho até olhando, mexendo com ele, buscando, nem gatinha, deitado, balançando. E com autismo meio que ignorando, né? O que posteriormente foi confirmado a questão do diagnóstico do transtorno do autismo. Muitas vezes nessa fase inicial você não vai conseguir fechar o diagnóstico clássico, porque exatamente você pode ter várias outras coisas. Você pode ter, por exemplo, aquela criança que não está tendo muito estímulo, aquela criança que está ficando muito tempo na frente de telas. Me empresta fazendo um favor. Isso aqui
muitas vezes é um veneno para a criança em termos de ficar horas e horas e horas em frente, seja de celular, mas você sabe telas ou televisão. Eu percebo que virou babá, né? A mãe quer fazer alguma coisa e põe a criança no celular. O bebê, principalmente, não é bom que tenha contato, né, com tela. Maiorzinho tem os horários, tem o tempo de tela. Não é que nós vamos agora radicalizar. Toma o celular da mão da criança, não pode usar nunca mais. Não, de jeito nenhum. Mas dosado, de acordo com a idade, né? A OMS até preconiza até os 2 anos, 0 tempo de tela, 0. Assim, acaba que isso depende de cada realidade. Às vezes aquela família X que naquele momento bem específico coloca para entreter, ou naquele ponto que às vezes, por exemplo, a única coisa que aquela família encontrou é o celular. O grande problema é quando você já começa a desenvolver um vício de telas naquela fase, em que você troca a criança estar com outras crianças ou com outros familiares por estar diante de uma tela. O autismo, por exemplo, numa fase de 2, 3 anos, ele tem um interesse maior por tela? Por tudo? Não necessariamente. Não necessariamente a questão de interesse por telas. Né? Apesar de ter esses 3 eixos principais que eu falei, né? Que é dificuldade de comunicar, dificuldade de interação e comportamento restrito, a gente diz o nome de transtorno do espectro do autismo. O que é um espectro? Até o editor pode colocar aqui a foto, por exemplo, de um espectro de luz. É como se você tivesse um monte de faixinhas em que tem uma variação muito grande entre uma coisa e outra. Eu posso ter crianças, por exemplo, completamente diferentes em termos de comportamento, em termos de atitude, mas que essas crianças acabam tendo o mesmo diagnóstico. Nós vamos ter tanto crianças que vão ter de um ponto do espectro, como acontece, por exemplo, com o quadro da superdotação, até crianças que, por exemplo, vão ser não verbais, não vão desenvolver a fala, às vezes vão se morder, se autoagredir, agredir os outros. Então, e nesse meio, uma ampla variedade de crianças. Então, por isso que acaba tendo esse nome de transtorno do espectro do autismo. Então, antigamente, era dividido assim, esse é Asperger, não, esse é o nível 1, esse é o nível 2. Como que tá agora, como que ficou o DSM-5? Ele traz, de novo, o assunto do autismo, mas agora tudo englobado no TEA, né, que é o transtorno do espectro autista, mas ainda existem os níveis que nós temos que classificar. Isso. Basicamente, assim, até para o pessoal que está nos assistindo, antes da gente ver especificamente dessa classificação, vamos só entender como que acontece o diagnóstico em saúde mental. Existem manuais, existem métodos para se tentar chegar a uma padronização de como que você vai classificar cada transtorno. E um dos mais utilizados é o DSM, que é o Diagnóstico de Saúde Mental, que atualmente está na sua 5ª versão. Então, por isso que a gente fala o DSM-5. Mas também as pessoas vão esbarrar com alguma outra classificação, como existe, por exemplo, a classificação chamada CID, que é o Catálogo Internacional de Doenças. E aí isso acaba gerando até um pouco de confusão, porque muitas vezes, apesar da gente usar como ferramenta para chegar a um diagnóstico o DSM, que como a gente traz dos Estados Unidos, muitas vezes no relatório... Não compara com o CID, às vezes. Não, no relatório a gente vai precisar colocar um código do CID. Então, nessa classificação, como a Raquel falou, ela teve as suas críticas e buscou-se unificar o termo, até usa a expressão sobre o mesmo guarda-chuva. Então, sobre um termo amplo que conciliasse vários conceitos ali dentro. Então, agrupou sobre o mesmo diagnóstico de transtorno do desenvolvimento, transtorno do espectro do autismo, desde condições que antes não eram incluídas, como o Asperger ou Asperger. As duas pronúncias são corretas, porque o indivíduo que descreveu era o Hans Asperger, que era austríaco, mas acaba que, como a gente copia a pronúncia americana, norte-americana, então a gente acaba falando Asperger, copiando os americanos. As duas são corretas. Acabou agrupando, por exemplo, o Asperger, a síndrome, por exemplo, de Rett, que antes era um diagnóstico até de exclusão, ela também pode ser classificada dentro dos transtornos globais do desenvolvimento. Outras síndromes também genéticas, que antes, em manuais anteriores, você tinha que excluir.
e o autismo passava a ser um diagnóstico de exclusão quando você determinava uma outra causa, agora passa a ser praticamente um diagnóstico de inclusão, que tem várias coisas convergindo para ele. Então você ampliou esse leque de diagnóstico. Então essa foi a grande diferença. Para os futuros manuais, especula-se que talvez possa até haver uma divisão dessas características novamente, mas aí vamos ver o que vai vir para frente. Cada criança que ela é diagnosticada como autismo, nem sempre elas têm os mesmos sinais. Algumas têm, como você falou, são mais agressivas, né? Eles são intolerantes ao som. Sim. Outras adoram o som. Amam o som. Nós vimos um vídeo de um programa americano onde foi um autista cego. Uau! E ele tocava piano e cantava. Fantástico! Impressionante! E aí todos da plateia, dos jurados, foram lá cumprimentá-lo, abraçou. E a gente sabe que o autista, ele tem um pouco essa... não gosta muito do toque, né? Nem todos também, nem todos. É isso que eu ia falar. Ele pode vir a ter a questão que a gente chama de incoordenação sensorial. Então determinadas texturas, determinadas formas de carinho, como o abraço, determinados sons, como a gente falou agora, podem para determinadas crianças serem bem irritantes. Ele recebeu o abraço, mas ele não abraçou. Entendi. Ele recebeu o abraço. Mas o que a gente entende até, porque por ele ser cego, o tato, ele sobressaiu. Sim. Porque ele precisa do tato. Então, provavelmente isso acontece, né, dele desenvolver essa habilidade de receber o tato, né, alguém tocando. Mas eu achei impressionante. A gente pode até depois colocar esse vídeo para o pessoal assistir, porque é muito legal. Então aí, se você quiser assistir, clica aqui no card aqui em cima. E, doutor Natanael, quando chega na clínica, lá no seu consultório, olha, o pediatra me encaminhou para fazer alguns exames, alguns sinais. Com que idade você acha que dá para fechar, chegar, bater o martelo, né? Concluir, olha, essa criança é autista? Até para essa questão da idade de fechar o diagnóstico, o DSM, que a gente acabou de falar dele, ele diz o seguinte, que os sinais e sintomas têm que aparecer antes dos 3 anos de idade e têm que ser persistentes após isso. Porém, quando tem sinais muito evidentes, eu tenho uma intensidade de sinais muito grande antes desses 3 anos, mesmo que ainda formalmente, às vezes pelo DSM, você não possa, pelo manual, fechar o diagnóstico, esse diagnóstico pode ser fechado e a criança já deve ser encaminhada o mais precoce possível para a intervenção. Mesmo até quando o diagnóstico ainda não é fechado, a intervenção tem que ser precoce. E, aliás, a gente poderia fazer também um papo sobre a intervenção, né? O que você acha? Vamos fazer. Vamos fazer uma live falando sobre a intervenção. Nós vamos trazer todos os profissionais envolvidos na intervenção de um autista. Bom, e você está convidado aqui no canal. Em breve nós vamos colocar a data aí, vamos fazer as chamadas, vocês não podem perder. Vai ser muito bom. Uma coisa assim que deixa a gente muito feliz é quando mais precoce chega no consultório. Então, quando você tem os sinais sendo observados em uma criança até menor que 1 ano, a resposta tende a ser bem melhor nas intervenções do que quando já chega mais tardia. Então, se houve a suspeita, aquela conversa que às vezes se ouve assim, não, vamos esperar o tempo dele, vamos esperar um pouco mais para encaminhar, vamos ver como que ele vai evoluir, eu imagino que não é uma coisa tão boa para a criança. Quanto mais precoce for a intervenção, mesmo que a gente não feche o diagnóstico de autismo, mas se está sendo identificado que ela está tendo uma determinada dificuldade, vale a pena você intervir o mais precoce possível para, no momento 2, fechar ou não o diagnóstico. Existe, por exemplo, a possível cura? É o que eu disse agora há pouco. Por exemplo, se você faz a intervenção muito precoce, muitas vezes aquela criança que
por exemplo, lá na frente seria diagnosticado, pode às vezes nem receber o diagnóstico do autismo. Olha que legal. Né? Por isso que é importante a gente esclarecer isso. Então, percebeu, vai anotando aí os sinais, percebeu, corre atrás mesmo de informação, não tenha medo de um diagnóstico. Até retomando esse conceito de cura, é um termo até um pouco questionável, porque existem alguns autores que questionam se o autismo é uma doença ou não, por conta de ser às vezes um transtorno comportamental, né? Exato. Então, assim, até às vezes falar em cura é um pouco complicado, assim, ainda tem se discutido esse termo sobre, né, ou a questão do autismo. Quando nós temos uma criança que está manifestando os sintomas, pode ser que ela lá na frente vá ou não receber o diagnóstico de acordo com a sua evolução ao longo do tempo. Ok, mas independente disso, é importante que o tratamento já seja estabelecido. Uma comparação que eu costumo usar, Raquel, é o seguinte: suponhamos que você foi subir na árvore, né, foi lá no quintal do vizinho roubar manga, caiu da árvore e está com o braço doendo. Você vai lá no hospital, faz uma radiografia. De acordo com a radiografia, se o braço está quebrado, se o braço não está quebrado, conforme quebrou, onde quebrou, o profissional, o médico, vai averiguar se tem que operar, se só põe tala, se imobiliza, de acordo com o exame que ele fez, de acordo com o diagnóstico que ele estabeleceu, que segue tratamento. Quando a gente pensa no transtorno do espectro do autismo, a lógica é inversa. Se eu pensei nesse diagnóstico, eu instituo o tratamento para depois confirmar o diagnóstico. Medicação. Tem medicação? A medicação depende de cada caso. Não existe uma medicação que trata os sinais e sintomas. Não existe uma medicação que faça a criança falar ou uma medicação que faça a criança interagir melhor. Não. Normalmente, quando há indicação de uma medicação, é quando você tem uma irritabilidade muito grande, quando você tem uma agitação muito grande, e a medicação é no sentido de acalmar a criança. Ela é uma coadjuvante do tratamento, mas nos sinais e sintomas não interfere tanto. Normalmente o que é tratamento da questão do autismo é a questão das terapias. Você está gostando desse assunto? É um assunto muito importante. Então não esqueça aí de colocar nos comentários as suas dúvidas, os seus questionamentos, de repente algo que você está percebendo no seu filho ou no seu sobrinho, enfim. Deixa aí seus comentários que nós responderemos em breve. Finalizamos agora a primeira parte sobre o autismo. Em breve virá a segunda. Não deixe de dar o seu like, compartilhar esse vídeo e se inscrever no nosso canal. E eu te espero nos nossos próximos vídeos. Te vejo lá.